Estamos no ar. Vou pegar o link e a gente começa daqui a pouco. Vamos começar? Ok, gente. Boa noite, Walter. Boa noite, Júlio, Aila, quem está assistindo a gente aqui pelo Facebook, também pelo YouTube, né? Esse programa fica gravado, então algumas pessoas também vão estar assistindo depois, amanhã, nos próximos dias. O Antivírus, como todo mundo sabe, é o nosso programa semanal de debate de conjuntura que está sendo feito por mim e por Walter desde o início da pandemia, pelo menos, né? A gente, agora no período eleitoral, está concentrado em falar, né, em analisar no quente, como eu tenho dito, o processo eleitoral. Então, a gente estabeleceu esse objetivo de ir debatendo no curso das eleições, né, no curso das campanhas, qual está sendo o significado dessas eleições para a esquerda brasileira, para o PT, como um todo. E a gente está tentando, toda quinta-feira, mesclar um pouco de apresentação de informações gerais sobre as eleições, sobre as pesquisas eleitorais, né, um pouco de análise de conjuntura vinculando com a situação eleitoral, mesclar isso com informes sobre as campanhas nas principais cidades do país. Na semana passada, a gente falou de Belém, onde o PT está apoiando o deputado Edmilson, do PSOL, na campanha para prefeito, e também falamos de Recife, onde o PT tem candidatura própria com a companheira Marília Arraes. Nessas duas cidades, Belém e Recife, tem chances reais de vitória da esquerda, né? Sendo que no caso de Recife, a vitória depende, inclusive, de o partido marchar unido em torno da candidatura própria, da candidatura da companheira Marília, o que até agora não aconteceu, infelizmente. Lá em Recife,
Recife queria, desde o início, e continua querendo as eleições. Então, dito isso, né, sobre o programa anterior, que a gente falou sobre Recife e Belém, hoje a gente vai falar sobre Fortaleza, onde a gente tem candidatura própria do PT, com a companheira Luiziane, e sobre Porto Alegre, onde a gente está apoiando a candidatura da companheira Manuela Dávila, do PCdoB, e o PT está na vice. Mas antes de começar o papo específico sobre as campanhas, eu vou passar para Walter, que ele vai fazer uma pequena introdução geral sobre a conjuntura. Walter. Legal. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Ayla. Boa noite, Júlio. Boa noite, Natália. Eu vou muito rapidamente falar de alguns pontos da conjuntura para a gente situar essa disputa eleitoral municipal de 2020 no Brasil no contexto, né? Primeiro ponto, a eleição nos Estados Unidos segue quente. A disputa Trump-Biden é cabeça a cabeça, o Biden está na frente, mas o Trump dá vários sinais de que pode, inclusive, ir à justiça. E o clima geral nos Estados Unidos, ganhe quem ganhar, é de tensionamento político entre a elite e o povo e dentro da elite, o que vai ter repercussões sobre a América Latina, sobre o Brasil. Óbvio que a nós interessa que o Trump perca as eleições, mas sem que isso leve a gente a ter ilusões no Biden. O Biden, como disse num debate de que eu participei há pouco, o nosso companheiro Pimentel, que foi o governador de Minas, o Biden é um cara do Estado profundo, do Departamento de Estado, do Pentágono dos Estados Unidos, e dele não vamos esperar notícia boa. Segundo ponto importante, eleição na Bolívia, a vitória do MAS no primeiro turno, com maioria parlamentar, deve ser comemorada por nós, é uma demonstração de que o Evo foi vitorioso na eleição passada, não teve fraude nenhuma, esse Luiz Almagro da OEA é um mentiroso a serviço dos Estados Unidos, houve um golpe de Estado lá, e é a prova também de que é possível, mesmo contra um golpe, triunfar. Isso, óbvio, ampliou muito as esperanças na América Latina inteira. Tem uma festa na Bolívia, uma festa na América Latina, e aqui no Brasil, em particular, cresceram as esperanças de muita gente na ideia de que em 2022 a gente volta. Mas vamos ter claro, não vamos nos iludir com as comparações. Na Bolívia, a gente voltou a ganhar eleições depois de um golpe, porque o grau de resistência popular lá foi muitas e muitas e muitas e muitas vezes maior do que o que a gente conseguiu fazer aqui. Além do mais, não vamos baixar a guarda. Não houve, como algumas pessoas escreveram entusiasmadas, uma volta da democracia. Houve uma vitória do povo, mas o fato do lado de lá não poder, neste momento, reagir, não significa que o lado de lá, na Bolívia, tenha se convertido à democracia. Eles vão fazer de tudo para atrapalhar, para sabotar, e se criadas as condições, vão incidir de novo no hábito que lhes é peculiar do golpe. Terceiro ponto, a pandemia continua aí, continua matando, tá certo? Continua matando, há toda uma discussão sobre uma segunda onda na Europa, há uma discussão sobre a dinâmica da pandemia aqui no Brasil, que é bem diferente da Europa, por conta de ter ritmos e pega de maneira diferente as diferentes regiões do país, mas no imediato tem o debate sobre a vacina, a vacina chinesa. É uma polêmica imensa. Quer dizer, o governo Bolsonaro mostrou mais uma vez seu total descompromisso com o povo brasileiro, tá certo? Mostrou mais uma vez que ele coloca em primeiro lugar os interesses da disputa dele, tá? Imediata e de médio prazo, no caso, contra o Dória. E, por outro lado, mostrou como o debate, o assunto segue relevante, né? Não só do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista político. E é um debate, esse debate sobre a pandemia, sobre a vacina, que não pode ser abordado da maneira ingênua, que é só falar da defesa da vida e ficar do lado de quem defende a vida. Nós não vamos ficar do lado do Dória, nós estamos do lado do povo brasileiro, contra ambos, porque ambos têm uma política que não atende às necessidades do povo no combate à pandemia. O tema do Fora Bolsonaro, por outro lado, tem que voltar com toda a força. O próprio Lula já foi para cima, dizendo, de novo, esse cara tem que ser afastado. Ele está querendo objetivamente impedir que o povo brasileiro tenha acesso à
a vacina, sem cair na trampa, óbvio, de fazer do Dória herói de nenhum tipo. A gente já viveu isso no passado recente aqui em São Paulo, em que as pessoas diziam, tinha até quem propusesse fazer abaixo-assinado de apoio ao Dória e ao Covas aqui em São Paulo, e evidentemente isso não prosperou, mas são as ilusões, né, que muita gente fica de achar que na elite tem gente como a gente. Não tem. Ali é briga de quadrilha e nós temos que estar do lado do povo nessas disputas. Quarta questão, aí já chegando nas eleições e já terminando aqui minha contribuição, a maioria das disputas, a maioria das eleições municipais no país inteiro, são mais de 5.000, continua municipalizada, ou seja, a maioria das disputas eleitorais na maioria dos municípios do país continua focada quase que estritamente em questões locais. E se continuar assim, a esquerda pode ganhar em muitos locais onde a conjuntura local seja favorável ou onde a tática da esquerda seja diferente dessa. Mas essa não é a situação geral do país. Na maioria das cidades, fazer com que o debate fique no local é jogar terra sobre a nossa própria candidatura. A situação geral do país, insisto, é debate das questões locais. E nós temos que nacionalizar o debate. É só nacionalizando o debate que, no geral do país, a gente vai conseguir ter bons resultados eleitorais. E é incrível que exista gente na esquerda que resista a nacionalizar o debate. É incrível que exista gente na esquerda que queira continuar municipalizando a eleição. Pois vamos combinar, né? A situação do país está piorando, o Brasil voltou ao mapa da fome, a inflação continua aí, o desemprego é brutal, a pandemia continua matando, o governo Bolsonaro continua fazendo cortes nas políticas públicas, no orçamento, e continua a política pró-capital financeiro do governo e dos seus aliados no parlamento e na justiça. Por exemplo, o Maia está falando em aprovar a PEC de ajuste fiscal ainda esse ano, porque, segundo ele, sem isso não tem como aprovar, né, o orçamento de 2021, que está paralisado no Congresso, não sei o quê, e quer fazer a chantagem. Ou seja, eles continuam operando uma política nacional que inviabiliza a sobrevivência do povo brasileiro. Por isso, a gente tem a obrigação de fazer o debate nacional. E, por fim, um comentáriozinho, tá certo? Ao que tudo indica, os nossos senadores, ou pelo menos uma parte dos nossos senadores, votou a favor da indicação feita por Bolsonaro de um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O mesmo comportamento que alguns dos nossos senadores tiveram no caso do Procurador-Geral da República, Aras. Naquela ocasião, como agora, o papo é de que o cara seria garantista. Tem gente que tem síndrome de Estocolmo, que não aprende, apesar de muitas e muitas e muitas e muitas experiências que sempre deram no mesmo. Não vem do lado de lá nada, absolutamente nada, que possa ser apoiado por nós. É um equívoco fazer isso. Mas isso é assunto que a gente vai tratar no outro programa. Encerro por aqui a minha introdução aqui, só para aquecer a discussão. Obrigado, Natália. Obrigada, Walter. Então, gente, feita essa introdução de Walter sobre a conjuntura de uma forma geral, a gente parte para a parte do nosso programa que vai comentar as campanhas, né? Que é o que a gente está querendo fazer aqui hoje. A nossa ideia é conversar sobre como é que estão sendo as campanhas, o conteúdo, qual é a viabilidade de vitória eleitoral, como é que está a mobilização aí na cidade, né? E a gente vai começar com Fortaleza, né? A companheira Aila, que vai falar um pouquinho para a gente sobre como é que está a campanha aí na capital do Ceará. Lembrando que o Ceará é um estado onde o PT governa, né? E também já governou na prefeitura, né? A companheira Luiziane já foi prefeita. E aí a gente está disputando com a companheira Luiziane de novo. E nas pesquisas, pelo que eu pude observar, ela está caminhando para um segundo turno, né? Onde deve enfrentar aí o candidato bolsonarista. Então, a Ilha, que é de Fortaleza, que está em Fortaleza, podia falar um pouco para a gente mais detalhes de como é que está a campanha, como é que é a coligação, né? Se está tendo campanha de rua, como é que está o contato com o povo, quais são as perspectivas, se a campanha está nacionalizada ou se ela é mais municipalizada, enfim, tudo isso para a gente entender um pouco dessa campanha em Fortaleza. A Ilha. Boa noite para vocês, para todo mundo que está assistindo. Fortaleza, como você já abordou, a candidatura do PT está disputando o segundo turno.
a última pesquisa que saiu agora recente, nessa quarta-feira, o candidato do atual prefeito subiu, né? Portanto, ele estava lá embaixo, na última pesquisa agora deu uma subida que a gente não conseguiu entender, que ele estava com 5%, 6%, e apareceu agora na última pesquisa com 15%, né? Então, quem está na frente é o candidato Capitão Wagner, que defende e faz a mesma política do Bolsonaro. Ele comandou os moitins aqui no Ceará da Polícia Militar naquele período que o senador da República levou um tiro, né? Então, tinha esse comando, apesar dele estar nas propagandas hoje dizendo que é mentira. E a campanha em Fortaleza, o PT não está coligado, ele está concorrendo só. E na disputa, o PT sozinho está exatamente no segundo turno, atualmente, com o Capitão Wagner. De acordo com a última pesquisa, ainda é a Luiziane que está no segundo turno. Apesar do candidato do prefeito estar já se aproximando. A campanha, eu acredito que tem todas as dificuldades do momento, né? Não sei como é que está nos outros estados, mas eu acredito que não seja muito diferente. A campanha de rua está muito restrita devido à questão do momento, da conjuntura atual, né? Da questão do coronavírus. A própria coordenação da campanha da companheira Luiziane tem optado mais para fazer a campanha de rua em forma de carreata, para evitar exatamente a questão da aglomeração. E a campanha de rua ela é muito pequena, né? Existe a campanha de rua com os bandeiraços, né? Existe equipe, por exemplo, eu particularmente cheguei agora há pouco de uma campanha de rua, mas é aquele cuidado, né, que a gente tem que ter, muita precaução, muito cuidado, e isso, de certa forma, causa problema, né? Muito debilitado essa questão de você não poder estar na rua o tempo todo, em todos os lugares, como a gente sempre fez a campanha. Mas, por outro lado, a campanha tem tido muita adesão, está muito boa. A tendência, eu acredito, seja crescer. O candidato bolsonarista deu uma caída, então eu acredito muito que ele vai cair ainda mais. E a gente tem esperança de ir para o segundo turno. Hoje, a gente iria para o segundo turno com o candidato bolsonarista, né? Mas, como a gente ainda tem uns dias de campanha, muitas coisas acontecem, nós não sabemos. Sabemos que, atualmente, nós estamos no segundo turno com o candidato bolsonarista e que a nossa campanha tem crescido muito e tem conquistado muito as pessoas. É uma campanha alegre, é uma campanha que está nas mídias sociais com muito empenho, não só da militância, mas do público em geral. Então, a gente observa isso, a gente percebe isso. E a gente tem, com isso, a Luiziane colocado na sua plataforma de governo, não só, né, as questões que ela fez anteriormente, que eram questões muito importantes, né? Como, por exemplo, congelamento da passagem de ônibus, a tarifa social, os finais de semana. Então, isso são bandeiras
que influenciou muito na vida da população na época e que foi tirado, né? O prefeito atual, durante o mandato dele, eu acho que teve os 4 aumentos de passagem de ônibus, enquanto no mandato da Luiziane anterior só teve 1 aumento. Então, assim, essas questões têm sido muito importantes e têm influenciado muito para a população perceber a importância do retorno da prefeitura do PT em Fortaleza. Então, eu acredito que isso contribui, né, para que outras cidades, não só do Ceará, mas eu acredito que também de outras cidades do Brasil, possa estar também sendo influenciado por essa campanha que está sendo tão positiva aqui em Fortaleza, né? Com todas as dificuldades, as habilidades, né? O sair sozinho, né? Estamos saindo sozinho com a nossa cara, com a nossa coragem, e a gente tem obtido, né, nesse período, muitos pontos positivos na nossa campanha. E eu acho que a gente tem tudo para decolar mais ainda e, por que não, né, voltar a administrar a cidade de Fortaleza e para dar um norte diferenciado na vida da população, principalmente da população mais sofrida, que é o que se propõe, na verdade, as nossas candidaturas, os nossos mandatos enquanto petista, né? Então, inicialmente é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, algo que eu esqueci de falar, a gente continua. Beleza, obrigada, companheira. Walter quer fazer alguma pergunta, quer comentar alguma coisa? Pode falar. Eu quero só fazer uma pergunta. Cadê o Ciro Gomes? Cadê quem? Ciro Gomes. Onde é que anda o Ciro Gomes? Ah, tá. Isso é uma pergunta que as redes sociais da campanha da Luiziane têm feito muito ao candidato deles, né? Por que o Ciro não está na campanha? Então, onde está os Ferreiras Gomes na campanha, né? Porque o Ciro, o Cid, esse povo não tem aparecido. O que eles têm tentado usar é a imagem do governador na campanha deles, apesar deles não ter conseguido ainda botar na televisão, mas eles usam as falas, né, do governador. Recentemente, o governador deu uma entrevista, o candidato bolsonarista deu uma entrevista num jornal de circulação grande da cidade, e aí o governador rebateu, né, desmentindo a questão que ele colocou, que é exatamente que ele dizia que não tinha participado do motim dos policiais no estado, e o governador foi lá e desmentiu. Então, essa matéria, eles estão utilizando dela, e não tem a foto do governador, né? Não tem, mas é a palavra do governador. Então, isso pesa muito no eleitorado, a palavra do governador dizendo que o cidadão lá está mentindo. Então, eles têm utilizado isso para poder eles crescerem em cima do nome do governador, que tem uma boa aceitação, tanto em Fortaleza como no estado do Ceará como todo, né? Então, assim, eles estão desaparecidos, eles não aparecem, as pessoas perguntam se eles viajaram novamente, né? Onde está o Ciro? Viajou novamente, né? Para não fazer campanha? Então, mas, na verdade, a gente sabe que não é bem isso, né? Então, ele, de certa forma, não ajuda o candidato deles. Enquanto o governador, as palavras do governador ajudam, porque a imagem eles não podem utilizar, né? Porque o governador, a imagem deve ser utilizada, e é utilizada pela candidata do PT, que o governador é do PT. Ok.
É isso. Mais alguma questão, Walter? Vamos dar andamento aqui ao nosso programa. Obrigada, companheira Aila, pelas informações que você trouxe para a gente sobre Fortaleza. Espero que a gente vença com a companheira Luiziane, prefeita de Fortaleza, mais uma vez, né? Na semana passada, a gente falou um pouco aqui de um panorama das pesquisas no Sudeste, onde estão os estados que têm o maior eleitorado do país, e também falamos sobre as pesquisas no Nordeste, né? Fizemos um panorama de como é que está a situação do PT em relação às pesquisas de intenção de voto. E aí, já que hoje a gente vai falar de Porto Alegre, então eu resolvi, antes de passar para Júlio, vou comentar aqui um pouco as informações que a gente colheu sobre as pesquisas no Sul, né? Nas 3 capitais, para a gente ver como é que está a situação, né, para o pessoal que ouve aqui o programa ter um panorama aí dessa situação. As pesquisas que foram mapeadas por nós, elas são do início da campanha, então vou fazer essa preliminar aqui antes, porque, obviamente, do dia 5, 10 de outubro para hoje, muita coisa pode ter mudado, inclusive porque o programa eleitoral começou no dia 9 de outubro, né? Então, do dia 9 para hoje, que é dia 22, muita coisa certamente mudou. Mas eu vou ver aqui, vou falar aqui para vocês as últimas pesquisas Ibope que a gente encontrou, né? Porto Alegre, a gente lidera, né? A Júlia pode falar mais detalhes, mas a última pesquisa Ibope, a companheira Manuela Dávila estava liderando. Em Curitiba, né, o candidato é o Paulo Opusca, candidatura própria do PT. Lá a gente estava com 1% na última pesquisa, que, como eu disse, foi realizada no início da campanha. Então, se Júlio ou se alguém estiver assistindo tiver informações mais atualizadas, né, isso é pesquisa Ibope. Se tiver informação mais atualizada, inclusive sobre alguma pesquisa local, fala aí que a gente informa aqui. Isso em Curitiba. E em Florianópolis, a gente está apoiando a candidatura do PSOL. Lá a gente está indicando a vice da candidatura do PSOL e, pela informação que a gente apurou, essa candidatura estava com 7% das intenções de voto, mas também numa pesquisa feita ainda até antes do início do horário eleitoral, né, entre 3 e 5 de outubro. Então, esse cenário pode ter mudado, e a gente vai trazer informações mais específicas, talvez aí nos próximos programas. Agora, com o companheiro Júlio Quadros, que é candidato a vereador em Porto Alegre, né, e também é do Diretório Nacional do PT, vou passar a palavra para Júlio falar um pouco para a gente sobre como é que está a campanha em Porto Alegre, né? É a mesma coisa que eu perguntei para a Ilha, né? Como é que está a nossa coligação, como é que está o conteúdo político da campanha da companheira Manuela Dávila, né, em relação à polarização, nacionalização, fora Bolsonaro ou não, qual é a viabilidade, né, ainda até para além das pesquisas, qual é a recepção que tem a campanha na cidade, enfim, fala um pouco para a gente aí sobre tudo isso, Júlio. Tá bem. Em primeiro lugar, boa noite, Natália, boa noite, Walter Cornal, boa noite para a nossa companheira do Ceará, como é que é? Ila, nossa companheira do Ceará? A Ila. Ila, enfim. Eu cheguei há pouco, que a gente estava na rua, nas mobilizações, enfim, que são mobilizações do tempo da pandemia, né? Não são mais aquelas mobilizações de passeatas, carreatas, grandes eventos, mas a gente está fazendo muitas visitas individuais em locais que são símbolos do processo de desmonte do Estado, né? Mas aqui em Porto Alegre tem duas coisas importantes. Primeira, houve uma fragmentação muito grande do número de candidaturas aqui. São 13 candidaturas à Prefeitura de Porto Alegre. O lado de lá saiu bastante fragmentado. O atual prefeito do PSDB é candidato à reeleição. O seu vice também que é do PP. E 2 partidos que sustentavam o governo atual também lançaram candidatos, o MDB e o PTB. Além do PSD, que também tem candidato à Prefeitura de Porto Alegre. Então, houve uma fragmentação do lado de lá que, na minha opinião, tem a ver com o desgaste do governo atual do Marquesan e, inclusive, porque chegaram há 2 meses atrás a abrir um processo de impeachment, de impedimento contra o prefeito Marquesan. E do lado de cá, também tem 5 candidaturas, né? A candidatura da Manuela Dávila
que é do PCdoB, onde o PT está na condição de vice, com o Miguel Rosseto. Tem a candidatura do PSOL com a companheira Fernanda Melchiona, e a candidatura do PDT com a companheira Juliana Brizola, também tem a candidatura do PCO e do PSTU. Qual é o fenômeno político dessa arrancada de eleição aqui em Porto Alegre? Ou seja, a Manuela está liderando desde o começo do ano nas pesquisas aqui na cidade. Nas últimas pesquisas, ela aparece com percentuais variando de 22% a 24% das intenções de voto. Na nossa opinião, isso tem a ver com a combinação, que sempre foi a nossa aposta aqui em Porto Alegre, da liderança que ela possui aqui na cidade e com a estrutura popular, social e política que o PT possui em Porto Alegre. Ou seja, o PT é que dá a sustentação militante, política, enfim, a candidatura da companheira Manuela Dávila, que é uma grande liderança aqui da esquerda na cidade. Mas é uma aliança do PCdoB e do PT. O PSOL tem uma aliança com a UP, o PCB, o PDT tem uma aliança com o PSB, e os outros partidos que saíram sozinhos. Então, não tem nenhuma aliança esdrúxula no primeiro turno, que eu penso que é uma questão importante. E os partidos da direita, que sustentavam o Marquês aqui na cidade, lançaram várias candidaturas, e o que a gente percebe é que eles estão testando, né? Porque o Fortunati, que agora está no PTB, o Fortunati já foi do PT, já foi do PDT, agora está no PTB. O PTB é bolsonarista e o Fortunati está no PTB. Então, imagina a confusão na cabeça do povo. Ele está em segundo, com 12%. O Melo, que é do MDB, está em terceiro, com 11%, 12% também. E o Marquês, que é o autor preto, está com 9%. Então, tem uma indefinição de quem é que vai ser o adversário provável da Manuela no segundo turno. É muito difícil que haja uma reversão, no sentido de que a população de Porto Alegre, e eu penso que isso foi acertado na estratégia do PT, ela reconhece hoje que a aliança PCdoB-PT é a aliança capaz de enfrentar e derrotar os liberais, neoliberais, bolsonarismo aqui na cidade de Porto Alegre. E a candidatura do PSOL, que é uma candidatura muito forte, que é da deputada Fernanda Melchiona, ela tem com algo em torno de 3%, 4%. E o PDT também, enfim. Então, tem uma disputa para ver quem vai no segundo turno com a nossa companheira Manuela e nosso companheiro Miguel Rosseto, nessa aliança do PT-PCdoB. Qual é que é a sensação que a gente tem aqui em Porto Alegre? Assim, é de que acabou um ciclo, né? Mas não é só o ciclo do governo Marquesan com as suas políticas liberais. Ao contrário da nossa companheira Ina, de Fortaleza, nós temos aqui um governo municipal que é do PSDB, que é o governo liberal. Você tem um governo do Estado que é do PSDB, que é o governo liberal. Você tem um governo nacional que é do Bolsonaro, que é o governo liberal, com todas as suas características de governo autoritário, governo conservador e reacionário, que é o governo fascista do Bolsonaro. Então, existe um sentimento muito forte na sociedade que está esgotando um período da história política de Porto Alegre. Algo que, se nós conseguirmos explorar de forma adequada, nós podemos reeditar, de alguma forma, que foi aquela nossa primeira grande vitória com o Olívio em 1988 aqui em Porto Alegre, que inaugurou o ciclo dos governos populares democráticos aqui na cidade de Porto Alegre. Claro que isso também vai depender muito do nosso eixo de disputa política, do enfoque do debate político, também do posicionamento no segundo turno, porque o segundo turno vai ser uma coisa muito imediata, né? Isso é dia 15, 2 semanas depois tem o segundo turno, enfim. E eu acredito pessoalmente que quanto mais clara forem as opiniões políticas nossas aqui na cidade, no primeiro e segundo turno, quanto mais polarizadas, mais favorecerão a nós. Até porque os temas estão colocados aqui. Tem um tema que é o tema da educação, que você também deve estar vendo em Fortaleza e outras cidades, e o tema do volta ou não volta às aulas, né? Ou seja, todos os governos liberais, neoliberais, querem que as aulas voltem, ou seja, inclusive o governo estadual do Rio Grande do Sul tentou que as aulas voltassem esta semana. E uma ação do CPA Sindicato, a nossa entidade sindical, conseguiu na justiça barrar sem que houvesse as comprovações sanitárias de que era possível retorno às aulas. Também estamos lutando aqui contra o fechamento de escolas aqui na cidade. Tem uma escola que diz que é uma escola simbólica aqui na região onde eu moro, que é a Escola Rio Grande do Sul. O governo do Estado também tentou fechar essa escola, enfim, de uma forma muito abrupta, inclusive mandou arrombar o portão da escola, foi uma coisa escandalosa, enfim. Tem o processo de desmonte dos nossos postos de saúde da cidade de Porto Alegre também, que pretende também privatizar, pegar na mão de 4 grupos o controle da saúde pública de Porto Alegre. Então, tem uma disputa clara, Natália Valterino, em relação a projetos completamente antagônicos aqui na cidade de Porto Alegre. Não tem como fugir disso.
certo? Existe um debate de como é que tu verbaliza isso no debate político aqui na cidade. A direita já começou há 10 dias uma campanha muito pesada de fake news contra a figura da Manuela Dávila, com aquelas pílulas, né? Desde que a Manuela é comunista, os comunistas detestam a família, aquela coisa toda, o PT da ajuda, o PT é o partido dos ladrões, dos corruptos, enfim, ou seja, começou uma campanha muito pesada da direita, mas que até esse momento não abalou os percentuais que estão das pessoas que estão conosco, né? Mas tem que cuidar para que isso também não venha a aumentar a rejeição às candidaturas num eventual segundo turno aqui na cidade de Porto Alegre. E a campanha, como é que está a campanha aqui em Porto Alegre? Assim, inclusive, quando a Ina falou, eu estava pensando, estão usando muito o instrumento da carreata. Eu, pessoalmente, acredito que a carreata é um bom instrumento para divulgação, para fortalecimento, para visualização, mas não é exatamente o melhor instrumento para consolidação de apoio e conquista de novos apoios, enfim. Mas é um instrumento que você tem. Eu estou investindo muito na minha candidatura a vereador em visitar locais que são simbólicos, ou seja, um posto de saúde que está fechando. Tem posto de saúde aqui na região norte da cidade de Timbaúva. Na segunda-feira não tinha sequer médico no posto de saúde. Nós fomos lá para fazer denúncia do desmonte da saúde em Porto Alegre. Tem escolas que estão sendo fechadas aqui em Porto Alegre, nós estamos indo lá para fazer a denúncia, fazer vídeo, conversar com a comunidade, fazer o debate na internet, nas mínimas, mas também combinar com uma questão mais presencial, ou seja, conversar com a comunidade. Claro que sem aglomerações, sem caminhadas grandes, mas fazer o registro do que acontece nas nossas comunidades. A campanha majoritária tem investido muito agora na questão das carreatas, tem tido muito acolhimento por parte da população em Porto Alegre, enfim, mas eu acredito que devia haver uma melhor combinação, enfim, que combinasse campanha digital, campanha virtual, respeito ao distanciamento social, mas também alguma presença mais forte nas nossas comunidades, até porque a gente sabe que a direita usa muito nas campanhas, no final das campanhas, a chamada compra de votos, que é o instrumento tradicional da direita, enfim. Mas é uma campanha que está bem postada, está bem colocada, enfim, vencendo a disputa, a Manuela vai ser a primeira mulher prefeita da história de Porto Alegre, que não é pouca coisa, enfim, seria uma demarcação muito forte aqui no nosso estado também para a disputa política nacional. Agora, com certeza, vai aumentar em muito o tom contra nós nos próximos dias e no segundo turno, com toda certeza. Ou seja, a direita, inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro chegou a declarar na semana passada, né, que é uma questão de honra para eles derrotar a Manuela Dávila e o PT em Porto Alegre. Ou seja, mesmo que o PT não queira, mesmo que o PCB não queira, a campanha já está nacionalizada, já está demarcada nos campos, questão das fake news. As próprias alianças já separaram os campos de forma muito nítida, não tem uma confusão de quem está no lado do popular e quem está no lado dos neoliberais da direita aqui na cidade de Porto Alegre. Então, é uma campanha muito interessante, está começando a esquentar, enfim. E eu, pessoalmente, eu tenho uma expectativa de que a gente consiga, assim como nós fizemos nos anos 80, está sendo um dos sinuelos na retomada da disputa política, do projeto político, a partir de algumas prefeituras que sejam símbolos na disputa política nacional do nosso país. Obrigada, Júlio. Walter quer perguntar alguma coisa para Júlio sobre Porto Alegre? Eu queria perguntar se o Júlio acha, na verdade não é tanto se ele acha, como é que está a perspectiva do segundo turno? O PSOL, a candidatura do PSOL, que você disse que é uma candidatura importante, existe algum sinal, algum acordo, já alguma coisa? Eu acredito, Walter, que no segundo turno, até porque os campos estão muito demarcados, né? Assim, tu pega o tema da educação, o PSOL, a Fernanda, o PDT com a Juliana, enfim, nós com a Manuela, o Rosseto, enfim, o PT, nós estamos combatendo diretamente o desmonte das nossas escolas, o fechamento de escolas, a privatização das escolas. Nós combatemos de forma muito clara e nítida a terceirização do cuidado com a saúde de Porto Alegre, o fim dos subsídios para as nossas chamadas creches comunitárias. Então, existe um movimento na base da sociedade que, na minha opinião, vai levar de forma muito clara a ter uma unidade no segundo turno. Inclusive, eu disse já em outros momentos para a própria Fernanda, se fosse a Fernanda, deveria estar com ela no segundo turno. Perfeito? Ou seja, agora, esse sendo o PT e a Manuela, esse, com certeza, tem todas as condições políticas de estar conosco no segundo turno. Então, eu creio que não vai haver grandes dificuldades, né? E para nós é importante porque a Fernanda Melchiona é uma liderança importante de Porto Alegre, assim como a Juliana Brizal também é uma liderança importante. São figuras que
nós da esquerda temos que ter todo o cuidado, no cuidado com essas lideranças políticas do campo popular aqui em Porto Alegre, também do plano nacional. Eu acredito que no segundo turno não haverá grandes dificuldades, até o momento, né, Walter? Até o momento, porque o debate que tem sido conduzido até agora não evidenciou grandes diferenças programáticas em relação à campanha PC do BPT, Manuela Rosseto, e a campanha Fernanda Melchiona do PSOL aqui na cidade de Porto Alegre. Então, a minha expectativa é de que não será algo impossível ou muito difícil. Ou seja, nós temos condições políticas de soldar no segundo turno uma frente para derrotar o Marquesan, os liberais, neoliberais e Bolsonaro aqui na cidade de Porto Alegre. Enfim. Ok, Júlio. Então, acho que é isso, né? Não sei se Walter quer comentar mais alguma coisa, mas acho que a ideia do nosso debate de hoje era essa. Comentar sobre a... Diga. Não, eu queria falar 3 coisinhas de informação que foram passando aqui no debate antes de você encerrar. Pode ser? Não, uma é a seguinte, só para um registro importante, quer dizer, conforme era previsto, a injustiça foi para cima do candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro, o companheiro Lindbergh, que foi senador da República, uma candidatura muito forte no Rio de Janeiro, e estão tentando cassar a candidatura dele. O próprio Lindbergh está muito confiante que vai reverter a cassação, e isso é um sinal de como os caras não descansam, né? O lawfare e a perseguição judicial prossegue. Segunda informação importante é que na Paraíba, vocês ouviram no último e no penúltimo programa a gente comentar que o Diretório Nacional do PT decidiu intervir e afastar a direção municipal de João Pessoa. Pois bem, a Justiça repôs a direção municipal de João Pessoa no comando do partido e impediu, portanto, que o vice do Ricardo Coutinho fosse do PT e impediu o Ricardo Coutinho de utilizar os recursos que o PT nacional havia passado para a candidatura dele. Então, a situação lá em João Pessoa continua muito confusa. Amanhã, por exemplo, vai acontecer uma coisa muito curiosa. Para quem não está acompanhando, só para entender, há setores do PT que acusam a candidatura do PT de ser um instrumento do governador do PSB contra o candidato do PSB. Não sei se vocês entenderam, mas essa é a confusão. Tem setores do PT que dizem que o candidato do PT, o Anísio Maia, seria, na verdade, um instrumento do governador do PSB contra o candidato Ricardo Coutinho, que é do PSB. Para aumentar a bizarrice da situação, um secretário do governador, esse que supostamente estaria usando o candidato do PT como laranja, amanhã um secretário do governador, que é do PT, vai declarar seu apoio a Ricardo Coutinho. E, para aumentar a confusão, ele continua secretário. Ou seja, é uma situação que, para compreender, só agindo com simplicidade. A simplicidade é o PT escolheu ter candidatura própria lá, é Anísio Maia. O resto todo só aumenta a confusão. E terceira informação e última, saiu uma nova rodada de pesquisas. A gente não conseguiu estudar aqui os dados, tem coisas boas. Por exemplo, vai caminhando para Marília Reis e Benedita da Silva estarem no segundo turno. Tem notícias que não são tão boas assim, mas os próximos dias a gente vai ter muito zigue-zague de muita gente que seguia por pesquisa. Como não é o nosso caso aqui, a gente vai estar na batalha pelas candidaturas do PT de norte a sul do país. É isso. É isso aí, Walter. Obrigada, companheira Ilha. Obrigada, Júlio, por vocês terem dedicado esse tempinho a contar para a gente como é que estão as campanhas aí na cidade de vocês. E vamos lá seguir pedindo voto e debatendo com as pessoas. E fora Bolsonaro. Fora todos eles. Fora todos Bolsonaro. Eles. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, Ayla. Boa noite, Júlio. Boa noite, Natália. Boa noite. Boa noite.